Em março de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques contra o regime iraniano. O líder supremo do Irã foi morto. O mundo parou. Os jornais chamaram de geopolítica. Os analistas falaram de estratégia militar. Os políticos debateram sanções e alianças. Mas há algo que nenhum noticiero explicou. Há uma dimensão desse conflito que está além da política, além da economia, além das fronteiras nacionais. Há 600 anos, quando o Irã ainda se chamava Pérsia, um profeta chamado Ezequiel recebeu uma visão. E nessa visão, ele descreveu com precisão perturbadora o papel que essa nação jogaria nos últimos dias da história humana. Em Ezequiel 38:5, a Bíblia menciona a Pérsia em uma coalizão contra Israel nos tempos do fim. O Irã moderno ocupa exatamente a região de onde ficava a Pérsia antiga, ODS. Isso não é coincidência. Não é interpretação forçada. É o cumprimento progressivo de uma profecia escrita milênios antes de o Irã sequer existir como Estado moderno. Hoje vamos abrir Ezequiel, Jeremias e Daniel, e você vai entender a verdadeira razão espiritual e profética por trás da guerra entre Israel e Irã. E por que o que está acontecendo agora está mudando tudo no cenário profético? E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias, e você não vai querer perder o que vem a seguir. O Irã aparece nas escrituras com 3 nomes diferentes, dependendo do período histórico. Como Pérsia, o grande império que capturou a Babilônia em 539 a.C., libertou os judeus do cativeiro e permitiu a reconstrução de Jerusalém. É esse mesmo território que aparece em Ezequiel 38:5 como parte da coalizão do fim dos tempos que marchará contra Israel. Como Elão, uma região específica do antigo Império Persa que hoje corresponde ao sudoeste do Irã. E Jeremias 49, 34, 39 contém uma profecia específica sobre o Elão que ainda não se cumpriu completamente. Deus declara que quebrará o arco de Elão, destruirá sua principal força militar e que espalhará seus habitantes pelas nações. Mas no final dos dias, Deus promete restaurar a sorte do Elão. Isso é notável. A profecia de Jeremias sobre o Irã inclui destruição e restauração. Não é o fim do povo iraniano. É um capítulo de julgamento antes de uma virada extraordinária. E o terceiro nome, Média, aparece junto com Pérsia em Daniel como parte do segundo império que sucedeu a Babilônia. Daniel interagiu com reis persas, viveu sob o Império Medo-Persa, e as profecias que ele recebeu sobre o futuro incluem eventos que ainda envolvem essa região. O Irã não é apenas um ator geopolítico no Oriente Médio, é um personagem profético com um papel específico e documentado no plano de Deus para os últimos dias. E o próximo ponto é onde tudo conecta de forma que vai te surpreender. Ezequiel 38 é a profecia mais diretamente conectada ao que está acontecendo hoje. E o Irã, como Pérsia, está explicitamente nomeado. A profecia descreve uma coalizão de nações que marchará contra Israel nos últimos dias, quando Israel estiver habitando em relativa segurança. Pérsia, o Irã, aparece como um dos membros centrais dessa coalizão, ao lado de Rússia, Turquia, Sudão e Líbia. Mas aqui está o que poucos estão percebendo sobre o conflito atual. O pastor Jack Hibbs, especialista em profecias bíblicas, observa que nos últimos anos Israel tem neutralizado suas ameaças.
como Hamas e Hezbollah. Ele acredita que, caso haja uma mudança no governo iraniano, Israel poderia viver um período de maior estabilidade. E isso poderia criar exatamente o cenário descrito na profecia de Ezequiel. Em outras palavras, a derrota do Irã atual pode ser o que permite que Israel entre no estado de segurança relativa que Ezequiel descreve como condição para a invasão de Gog e Magog. O que estamos vendo hoje pode não ser Ezequiel 38 se cumprindo. Pode ser o que precisa acontecer antes de Ezequiel 38 se cumprir. A guerra atual está removendo os obstáculos para o cenário profético final. E essa distinção muda completamente como você entende os eventos de 2026. Para entender por que o Irã age como age em relação a Israel, você precisa entender a motivação espiritual por trás da motivação política. O regime iraniano não é apenas um governo com interesses nacionais. É um regime teocrático, fundamentado em uma expectativa messiânica específica: o surgimento do Mahdi, o Messias islâmico xiita. Muitos líderes muçulmanos no Irã acreditam que provocar um grande conflito global poderia acelerar a vinda do Mahdi. Segundo essa crença, gerar caos e destruição poderia acelerar o surgimento do Messias islâmico. Psicólogo.com.br. Isso significa que o regime iraniano não está apenas lutando por território ou influência regional, está lutando por um objetivo escatológico, a preparação para a vinda de sua figura messiânica através do caos e da guerra. Você tem dois sistemas escatológicos em colisão direta: o islâmico xiita, que espera o Mahdi e acredita que o caos o traz, e o bíblico, que descreve o anticristo como um líder que surgirá do caos para trazer uma falsa paz. Alguns estudiosos apontam para a possibilidade de que o Mahdi esperado pelo Irã e o anticristo descrito na Bíblia possam ser o mesmo personagem, visto de perspectivas diferentes. Uma figura que o mundo islâmico vai receber como Messias e que a Bíblia identifica como o grande engano do fim dos tempos. O conflito Israel-Irã não é apenas geopolítico. É a colisão de duas visões opostas sobre o fim da história. No meio de toda a escuridão do regime iraniano, existe um sinal que poucos estão vendo, e é um dos mais extraordinários de toda a história da Igreja. Apesar das tensões no Oriente Médio, há sinais de crescimento do cristianismo dentro do próprio Irã. Nos últimos anos, houve um grande número de downloads de Bíblias e materiais cristãos no país. Há indícios de que a Igreja iraniana está entre as que mais crescem no mundo atualmente. Pense na dimensão profética disso. O país cujo regime foi construído sobre a destruição de Israel e a perseguição ao cristianismo está gerando um dos maiores movimentos de conversão ao cristianismo do mundo, em condições de perseguição severa, com risco real de vida para quem professa a fé. Isso não é acidente. É Deus cumprindo sua promessa registrada em Jeremias 49, que no final dos dias ele restaurará a sorte do Elão. O povo iraniano não é o inimigo. É uma das maiores missões do fim dos tempos, e há uma conexão profética mais profunda aqui. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez, entre os que ouviram em seu próprio idioma, estavam os medos e os persas. O Irã estava presente no nascimento da Igreja, e parece que estará presente no capítulo final. Os eventos de 2026 no Oriente Médio não são apenas notícias. São páginas da Bíblia se materializando em tempo real. Para 2026,
A tensão no Oriente Médio, o avanço do globalismo e a perseguição religiosa são sinais dos tempos claros. A escatologia bíblica não serve para nos assustar, mas para nos preparar. Mas preparar para quê, exatamente? Primeiro, para não ser surpreendido. Quem conhece o roteiro não fica em pânico quando os eventos se desdobram. Cada ataque, cada aliança, cada mudança de governo no Oriente Médio é uma peça se encaixando no cenário que a Bíblia descreveu com antecedência. Segundo, para ter a resposta certa. O mundo vai olhar para o Oriente Médio com medo. O crente que conhece as Escrituras vai olhar com clareza e vai ter algo para dizer. Uma perspectiva que o mundo desesperadamente precisa. Terceiro, para agir enquanto há tempo. O sinal mais importante para a volta de Jesus não é uma guerra, mas a pregação do Evangelho. Se acreditamos que o tempo é curto, nossa prioridade deve ser alcançar pessoas. O cristão preparado não cava um buraco para se esconder. Ele usa o tempo que resta para alcançar quem ainda pode ser alcançado. A guerra de Israel com o Irã não é o fim, é o ensaio. E o ensaio é o aviso de que o espetáculo está prestes a começar. Ezequiel escreveu sobre a Pérsia há 2600 anos. Jeremias escreveu sobre o Elão. Daniel viveu sob o Império Medo-Persa e recebeu visões sobre o futuro dessa região. E em 2026, o mundo inteiro está de olhos fixos no Irã e em Israel sem entender o que está vendo. Você entende? Não porque seja mais inteligente, mas porque tem acesso ao roteiro, porque alguém se deu ao trabalho de revelar o fim desde o princípio, e porque você está aqui, neste canal, buscando entender os tempos. Isso é uma responsabilidade. Quem vê tem a obrigação de compartilhar. Não para causar medo, mas para oferecer perspectiva, para dizer às pessoas ao seu redor que o que está acontecendo não é causa aleatório. É história sendo conduzida para um destino que já foi declarado. E esse destino é bom para quem pertence ao Cordeiro. A guerra no Oriente Médio vai continuar. O cenário profético vai continuar avançando. E cada passo nessa direção é mais um sinal de que a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Novo vídeo amanhã às 19 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Porque continuamos desvendando as linhas do Apocalipse. Uma profecia de cada vez.